Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em 1 João capítulo 5, versículo 8. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Nós somos o santuário do Espírito Santo. E o Espírito atua em nós, intercedendo por nós, para que nos conformemos com a vontade de Deus. É o que Paulo nos ensina em Romanos, no capítulo 8, versículo 27. E qual é a vontade de Deus para conosco? Paulo nos responde. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E como ficamos sabendo que é esta a vontade de Deus? Por meio da palavra de Deus. Acerca desta palavra disse Jesus o Senhor, em João, capítulo 17, o versículo 17. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Antes, o Senhor dissera, em João, capítulo 15, o versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Portanto, o Espírito Santo, ele intercede por nós, segundo a vontade de Deus, em conformidade com esta mesma vontade que está na palavra de Deus. Esta é a razão de Jesus declarar, de João declarar, que o Espírito e a água nesse caso é uma figura da palavra de Deus, são unânimes num só propósito. Mas João também citou o sangue. Na mesma carta, em 1 João capítulo 1, o versículo 7, João declarou: Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Assim, o Espírito Santo tem o propósito de nos liderar para andarmos na luz em conformidade com o que instrui a palavra de Deus. E tudo que não estiver em conformidade com esta luz, o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. E como sabemos e como aplicamos isto? Ora, em Romanos, no capítulo 12, o versículo 1 e 2, nós temos a receita para que nós possamos andar em conformidade com a palavra de Deus. Está escrito assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, nós temos, primeiro, que apresentar o nosso corpo a Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 4 e 5, está escrito: Cada um de vós, isto é, nós, saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Portanto, nós temos que nos santificar. Coloquemos também o nosso corpo na presença de Deus através de disciplinas espirituais. Quais são essas? Congregar com os irmãos, nos colocar em oração, ler a palavra de Deus, praticar jejuns e praticar boas obras. Nós também devemos desenvolver um culto racional. Como? Buscando compreender a palavra de Deus de forma orgânica, segundo as doutrinas desta mesma palavra. Nós devemos meditar na palavra de Deus e aplicá-la em nosso viver diário. Nós também devemos discernir o mundo à luz da palavra de Deus, não nos conformando com aquilo que para este mundo é natural, válido e de direito. Contudo, aquilo que o mundo entende por ser natural, válido e de direito é contrário aos princípios da palavra de Deus, mortificando a nossa natureza terrena em tudo aquilo que identificarmos como contrário à vontade de Deus para nós.
Nós também devemos renovar o nosso entendimento à luz da palavra de Deus, moldando o nosso raciocínio para pensarmos os pensamentos de Deus e agindo em conformidade com atitudes próprias de um cristão. Como resultado, nós seremos transformados pelo poder de Deus mediante o agir do Espírito Santo em nós, vindo a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, a receita é esta: apresentar o nosso corpo a Deus, desenvolver um culto racional, discernir o mundo à luz da palavra de Deus e renovar o nosso entendimento para experimentarmos a transformação que o próprio Espírito de Deus gera em nós em conformidade com a imagem do Filho de Deus. O meu nome é César Azevedo, usando a internet para com você compartilhar a palavra de Deus.